Boa noite, hoje é 30 de abril de 2024. Meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Exército Brasileiro anunciou nesta segunda-feira, 29 de abril, que o grupo israelense Elbit Systems venceu a licitação internacional para o fornecimento de 26 veículos blindados de combate obuceiros, que é uma espécie de canhão de longo alcance. O valor da compra seria de algo de em torno de R$ 1 bilhão. Altas cifras, e algumas reportagens sobre o tema na grande imprensa brasileira trazem rumores supostamente vindos do alto comando das Forças Armadas, né, com uma crítica antecipada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alegando que em um possível veto à compra desses equipamentos seria fruto de uma, abre aspas, influência política ideológica, enquanto a compra de armas israelenses não seria política nem ideológica, mas sim técnica, segundo essas fontes. Qual seria a postura do Palácio do Planalto diante de mais esta ousadia das Forças Armadas? Aliás, ousadia seria a palavra correta para definir essa atitude da caserna? Para analisar esse tema, Ópera Mundi recebe hoje Maria Carlotto, professora de Sociologia e Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC. Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Serviço Social também pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pela Universidade Federal de Alagoas, além de educador popular e comunicador digital. E também trazemos hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E, enfim, temos esses três participantes e, junto com o meu boa noite, tanto às nossas ilustres convidadas como ao nosso ilustre convidado, eu trago aqui a primeira pergunta do programa, que é a seguinte: o presidente Lula deveria vetar a compra de equipamentos israelenses por parte do Exército? Por quê? Com a palavra, Maria Carlotto. Boa noite, Vitor, Ana, Jones, ao Igor e a quem está nos ouvindo. Não importa o dia, não importa o tema, eu sempre começo nesse programa. Brincadeiras à parte, veja, com certeza absoluta, né? Por que o Lula deveria, na minha opinião, vetar essa compra e subir com isso, contribuir para subir o tom com Israel? Porque o comportamento do governo de Israel em relação ao Lula tem sido absolutamente infame, né? O embaixador de Israel se reuniu com Bolsonaro no Congresso Nacional, o líder da oposição. O chanceler de Israel ficou de provocação com o Lula no Twitter, uma coisa absolutamente inapropriada. Esse mesmo chanceler convocou o ato do Bolsonaro, depois comemorou o ato do Bolsonaro, no que é uma ação explícita de ingerência interna, né, nos assuntos internos. O embaixador também, né, o embaixador brasileiro foi convocado em situações também humilhantes. Então, tem uma série de hostilidades de Israel com relação ao Brasil, certo? Ferindo a nossa soberania no limite, né? Não estou exagerando, eu sei que não é exatamente, formalmente isso, mas ao convocar um ato, né, não é qualquer membro do governo de Israel, é o chanceler. Né? Ao fazer isso, eles vêm já subindo o tom em relação ao governo Lula, a ponto de dizer que o Lula era persona não grata, uma coisa também completamente fora do tom e fora da casa. Então, eu acho que, em primeiro lugar, por este contexto político-diplomático. Mas tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: existe uma escalada militar no mundo que vem sendo patrocinada, sobretudo, pelos Estados Unidos. A gente teve, algumas semanas atrás, a visita do primeiro-ministro do Japão aos Estados Unidos,
E uma das coisas que foi sendo negociada é a mudança, né, desse perfil pacifista do Japão. Isso é só um exemplo, né? Tem os créditos que foram aprovados pelo parlamento depois de uma visita, né, de um conjunto de visitas, né, para o Donald Trump, imaginem vocês, né, para convencer os deputados republicanos que vinham segurando a ajuda militar para a Ucrânia, para Taiwan e para Israel. Então, essa guinada militarista não deveria ser incentivada pelo Brasil, considerando esse contexto geopolítico mundial. Mas a principal razão nem são essas que eu dei, né, que são todas elas muito importantes. A principal razão é que Israel, no momento, está perpetrando um genocídio, né, o que já foi descrito como uma guerra contra a própria humanidade. O Brasil já denunciou isso, o Lula é uma das vozes que denuncia isso, então não tem absolutamente nenhum sentido nesse contexto o nosso governo adquirir armas e, portanto, financiar indiretamente esse genocídio. Obrigado, Maria. Agora com a palavra aquele que é sempre o segundo a falar, Jones Manuel. Olá, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Victor. Boa noite, Maria. Boa noite, todo o público do Opera Mundo que está acompanhando a gente. Veja, o governo Lula está igual o Vasco da Gama, né? Difícil é falar o que não precisa mudar, né? O que não precisa ter uma nova atitude. E na temática em questão, vejam, há duas questões conjugadas que se encontram, né? Primeiro, tem a questão da posição frente a Israel. Israel, eu tenho 12 anos de militância, e aí talvez seja ignorância minha, que não esteja com a memória fresca de períodos mais para trás da história brasileira, que eu não estudei com a devida atenção, mas eu tenho dificuldade de citar outro exemplo em que a soberania nacional brasileira foi tão agredida e a autoridade presidencial foi tão achincalhada como o Estado de Israel fez, assim. Foram sequenciais, assim. Tem um embaixador em ato bolsonarista, tem um embaixador brasileiro em Israel que foi chamado para uma armadilha com a imprensa, tem várias autoridades governamentais de Israel xingando autoridades brasileiras, particularmente o presidente Lula, tem a viagem de Tarcísio e Ronaldo Caiado para Israel para fazer aquela suruba reacionária lá. Tem o caso que até hoje ninguém explicou muito bem, e até onde eu saiba, não encaminhou-se a apuração daquela suposta denúncia que tinha uma sala do Hezbollah no Brasil, que estava planejando ataques terroristas contra alvos judaicos, e que a investigação andou com apoio do Mossad e da CIA. Enfim, então é um caso sequencial e absurdo de agressões, sabe? E veja, na prática, gente, não aconteceu nada. Desculpa, assim, né? Todo mundo ficou feliz, gostou quando o Lula finalmente comprou um enfrentamento. Tem uma declaração, foi uma declaração boa, uma declaração importante, uma declaração que ajudou muito, inclusive, a politizar o tema, mas ficou nisso. Ficou na conversa. É incrível, Vitor. Nos bastidores aqui a gente estava falando mal do Gabriel Boric, né? Que é popularmente conhecido como Haddad do Chile. Até o governo Boric conseguiu ser mais efetivo do que o governo brasileiro. O governo Petro, anos-luz, sabe? Então, assim, Venezuela e Bolívia é meio que esperado, né? Dadas as configurações ali dos projetos bolivarianos. Então, assim, é isso. Deveria fazer tanta coisa. Só o fato daquele embaixador ter participado de ato bolsonarista, ele já deveria ter sido expulso do Brasil. Só isso, sabe? É isso, só isso. E aí, eu acho que esse é o 5º ou 6º programa do Ópera que eu participo e a gente pergunta a mesma coisa, se o governo Lula não deveria ter rompido relações com Israel. E aí, a cada programa, tem um novo fato absurdo. E não vai romper, né? Porque o governo, tal qual o Vasco da Gama, não tem norte, não tem rumo e não tem projeto coerente nenhum. Obrigado, Jones. E sempre lembrando que o presidente Lula, além de corintiano, diz que é vascaíno também no Rio de Janeiro, então... O que está tudo explicado, né? As crises conjugadas ali. Muito bem. Obrigado, Jones. Com a palavra, Ana Prestes.
Obrigada, Vitor. Boa noite, gente. Boa noite, Jones. Boa noite, Maria Carlotto. Que bom estar aqui com vocês. Adorei aí o trio de hoje, dessa terça-feira. Ô, Maria Carlotto, às vezes, assim, muitas vezes eu sou a primeira também, viu? A gente não tem estado nas mesmas. Eu sempre acho que é pelo meu nome, letra A, mas estou vendo que não. Bom, é difícil não ser repetitiva, eu concordo muito com o Jones e com a Maria Carlotto. Então, também tenho aqui mentalmente uma lista de quantas vezes esse governo Netanyahu foi não só desrespeitoso, mas atacou o governo brasileiro. O chanceler israelense ele tem uma preferência pelo presidente Lula, ele costuma atacar também outros chefes de Estado, mas ele tem uma preferência pelo presidente Lula. Até quando o presidente Lula errou um número, ele pegou no pé porque o presidente Lula tinha errado. Ou seja, ele tem uma preferência por atacar o presidente Lula. Fora toda, eu acompanhei aqui de perto em Brasília o circo que eles montaram dentro do Congresso Nacional, um dos nossos 3 poderes, para dar voz para o Bolsonaro, ou seja, o opositor derrotado, né, nas eleições, numa reunião fechada dentro do nosso Congresso para afrontar o governo brasileiro. Ou seja, tem uma lista enorme, essa questão do Hezbollah também. Então, para trazer aqui um outro argumento, eu penso que o Brasil ele tem uma liderança, ou deveria ter uma liderança no Sul global, já que o presidente Lula fala tanto da questão da deterioração do sistema de governança global e a necessidade de se remontar esse sistema de governança. O Brasil ele poderia dar exemplos importantíssimos. Por exemplo, um deles, não reconhecer o Israel como um interlocutor, não reconhecer Israel como um país, neste momento, passível de você estabelecer qualquer tipo de relação comercial, de compra, de venda, seja do que for. É um país que está se colocando como um pária no sistema internacional, e deveria ser tratado assim, como um pária no sistema internacional de Estados, através da ação do seu governo. Um país que acaba de bombardear uma representação diplomática do Irã dentro da Síria. Ou seja, isto dentro desse tal sistema internacional, dentro do sistema montado pós final da Segunda Guerra Mundial, isso aí deveria ser uma linha vermelha das maiores, no sentido de você não admitir de forma alguma que esse país fosse tratado com normalidade, com naturalidade, como mais um país no sistema de nações. Acho isso. Ok. Obrigado, Ana. Vamos para a segunda pergunta da noite, que é a seguinte. Agora a gente vai enfocar um pouco do ponto de vista do Exército Brasileiro. A compra dos equipamentos israelenses deve ser considerada apenas como uma decisão técnica, como alega a instituição militar, ou também há elementos políticos e ideológicos nessa decisão? Ela pode ser lida, por exemplo, como uma tentativa de confrontar o Planalto devido à postura pró-palestina manifestada pelo presidente Lula a respeito do conflito na faixa de Gaza? Com a palavra, Jones Manuel. Veja, aí, assim, são 2 questões. Primeiro, nada é só técnico, né? Enfim, é muito difícil você achar uma questão no mundo dos seres humanos que seja única, exclusivamente e totalmente técnica. Isso por um lado. Por outro lado, eu não vi, não li o edital, não li os documentos, então não posso afirmar com certeza. Considerando a tendência das Forças Armadas brasileiras, por exemplo, essa semana, segunda-feira, né, vulgo ontem, que saiu uma notícia que o Comando Militar da Amazônia lançou um edital para contratação de fornecimento de internet, que as características do edital se encaixam perfeitamente nas capacidades da Starlink, né, do Elon Musk. Então, vai dizer que é coincidência, que é questão meramente técnica, só que é isso, as características do edital privilegiam a empresa do Elon Musk. O Elon Musk que acabou de atacar o governo brasileiro, que acabou de atacar o STF, que acabou de atacar o PT, a presidência, tudo que você imaginar. É coincidência. Veja, existe um histórico de provocação
das Forças Armadas e de insubordinação tolerada. Né? Nesse momento, quando a gente está debatendo isso, aquele lixozinho reacionário, o almirante Marcos Olsen, ele está dobrando a aposta num discurso de que o João Cândido não deve ser colocado no livro de Heróis da Pátria e está cometendo insubordinação. Assim, não cabe pela Constituição brasileira um militar, um chefe de força, está fazendo lobby parlamentar e dando reiteradas declarações públicas sobre a leitura da história brasileira. Sabe? E ele está dobrando a aposta, está falando pelos cotovelos, fazendo disso um cavalo de batalha. Já deveria ter recebido uma ordem do comandante supremo das Forças Armadas, segundo a Constituição, que é o presidente da República, para ficar calado, a Marinha soltar uma nota de retratação e proibir a Marinha de fazer lobby no Congresso. O comandante da Marinha não pode estar andando por corredor de Congresso, né, gente? Está conversando com o deputado A, deputado B, não sei o quê, sabe? Então, eu não afirmo com certeza que é uma provocação, mas, dado histórico, como está se dando a questão militar no Brasil, é provável que sim. Dado que, fechando a resposta, veja, o Breno Altman, inclusive, quando aconteceu o 8 de janeiro, em sequência, ele soltou um artigo na Folha de São Paulo dizendo que era o melhor momento desde o fim da ditadura empresarial militar para a gente enfrentar a questão militar e reformar as Forças Armadas, né? Esse melhor momento não foi aproveitado. Depois aparece o Tomás Paiva com um discursozinho feito por encomenda, falando de democracia, de respeito às instituições, aí fortaleceu o mito do general legalista, né? Acharam o general legalista para comandar o exército. Depois disso, eles entraram em perfil mais baixo, até mais ou menos agosto, setembro desse ano. Passou o impacto do 8 de janeiro, nada aconteceu, claramente o Partido Fardado retoma a iniciativa em todas as frentes, em frentes orçamentárias, em frente político-ideológica, em frente de pressão ao governo. Então, é muito lícito imaginar que essa iniciativa seja mais uma das várias que estão se desenrolando, que vai desde 2% do PIB para a defesa, até o episódio dos últimos dias com a revolta da Chibata e o João Cândido no livro de Heróis da Pátria. Ok, obrigado, Jones. Com a palavra, Ana Prestes. Bom, a partir da primeira pergunta, a gente já sabe mais ou menos aqui o rumo da conversa. É óbvio que não há como você sustentar apenas argumentos técnicos. Eles vão tentar, eles estão falando que se você não comprar tal armamento, tal outro equipamento não funciona. Não sou especialista aqui em armamento militar, mas esse é o argumento que está aí, está divulgado pela imprensa, que eles estão utilizando para que o governo faça estas compras, mas obviamente elas não estão isoladas, né? Não estão isoladas de um contexto político internacional em que, neste momento, o que a comunidade internacional, que está comprometida com os direitos humanos, que está comprometida com a busca de um processo de pacificação, com a busca de um reconhecimento do Estado palestino, sabe que qualquer gesto que minimize o isolamento de Israel é um gesto pró-Israel. Então, retomando um pouco do que eu falei aqui na primeira questão, você tratar Israel, o governo israelense, o governo Netanyahu, o mesmo governo desses ministros dele aí, do Ben-Gvir ou do Smotrich, que acaba de perguntar por que tem tantos palestinos encarcerados em Israel se não dá para matar logo uma parte, né? Isso foi um vazamento de um áudio dessa semana, de uma dessas conversas dele sobre a quantidade de palestinos que estão encarcerados em Israel. Então, esse tipo de governo, você tratar esse tipo de governo com normalidade, como se estivesse tudo bem, tudo tranquilo, estamos aqui fazendo as nossas compras e negociações, como se nada tivesse acontecendo, isso é de uma contradição enorme para um governo que fala que Israel está cometendo um genocídio em Gaza e uma ocupação criminosa cada vez maior da Cisjordânia, com seus colonos que estão sendo estimulados, mandados para lá de forma cada vez mais violenta.
um governo que não cumpre as resoluções dos Conselhos de Segurança da ONU, um governo que não atende às demandas da Corte Internacional de Justiça, inclusive está com medo, né, de ter busca da Corte às suas autoridades. Então, esse governo não pode ser tratado com normalidade, só não há argumento técnico que respalde você fazer compras de qualquer que seja o equipamento, o material desse governo. Ok, muito obrigado, Ana. Com a palavra, Maria Carlotto. Não, indo nessa mesma direção que Jones e Ana, eu queria enfatizar uma questão que eu acho que tem tudo a ver com o debate sobre o Almirante Negro, né? Sobre o Marcelo Cândido. Marcelo Cândido? Pera. João Cândido. Eu estou muito cansada, gente, porque nem comento assim, o nível das minhas atividades. Mas o que eu queria comentar é que isso está totalmente relacionado, porque o Exército de Israel se formou tecnicamente, teve até um comentário aqui que apontava nesse sentido, por meio de combate de ações de insurgência, né, num território contíguo, ocupado, e de uma população desumanizada. Isso tem tudo a ver com a história brasileira, com a racialização da população brasileira e com a função do nosso Exército. Então, se a gente quer, de fato, modernizar, e por isso que num dos primeiros debates que a gente teve sobre essa questão militar, né, lá atrás, no programa Outubro, no início do governo Lula, eu mencionei isso. Cadê a Estratégia Nacional de Defesa? Que nós não vamos repensar, nós não vamos repactuar, a gente vai sair distribuindo dinheiro sem saber para que serve? Né? Então, assim, é um momento não só da gente repensar a história das Forças Armadas à luz da Revolução, do golpe 64, que eles chamam de revolução, certo? Não é somente isso. É para a gente repensar toda a história brasileira à luz da emergência de um movimento neofascista ancorado nesse processo de racialização, porque o bolsonarismo é isso, né? Eles até branqueiam o Bolsonaro para ele parecer mais branco do que ele é, porque é um movimento que no seu núcleo duro, não significa que não tenha voto, né, que não tenha base popular, não é isso, mas no seu núcleo duro, aquele núcleo mobilizado, aquele que toca em frente, né, nós estamos falando de uma elite branca com um projeto ultra excludente de país. Então, digamos, né, então assim, realmente, de técnico não tem absolutamente nada e que está completamente conectado com aquilo que a gente quer e o que a gente não quer para as nossas Forças Armadas. O problema não é só, e eu concordo totalmente com o Jones, que eles façam lobby, que eles têm opiniões políticas, ficam fazendo comentário que deveria ser totalmente proibido, porque eles não é só sobre isso, é também com a função histórica que eles cumprem, né, de transformar a maioria da população brasileira em inimigo interno, exatamente como faz o Israel no território. Então, assim, eu acho que nós tínhamos que conectar esses debates para sermos capazes de colocar por que esta compra deveria ser interditada à luz de tudo que nós já dissemos, né, com esse enfrentamento, essa provocação de Israel em relação ao governo Lula e ao Estado brasileiro, mas também à luz do que a gente quer para o Estado, né? A gente quer que o Estado brasileiro, que o Exército, que as Forças Armadas, que a Marinha Aeronáutica controlem essas tecnologias de vigilância de população. É isso? Né? Para isso que eles servem? Eu acho que não, né? Então, eu acho também desta perspectiva nós devíamos olhar para isso com atenção. Obrigado, Maria. Eu vou ler apenas 2 comentários rapidamente dos nossos espectadores. Um do João Paulo Vidal Leão de Aquino, um grande nome. Ele fez o seguinte comentário: infelizmente, Lula, o PT e parte da esquerda brasileira sofrem de síndrome de Estocolmo. E outro comentário do Jorge Schroeder, dizendo o seguinte: o governo Lula apanha e oferece a outra face. Bom, esses são os comentários da nossa audiência. Vamos para a terceira pergunta da noite, que é a seguinte: foi equivocada a decisão do presidente Lula de não realizar os atos oficiais relativos aos 60 anos do golpe de 1964? Essa pergunta parece velha, pois já foi há um mês que isso aconteceu, né? Mas diante desses novos acontecimentos, talvez seja oportuno recuperá-la acrescentando o seguinte elemento: aquela decisão pode ter sido lida pelos militares como um sinal de fraqueza do Planalto e do mandatário?
Com a palavra, Ana Prestes. Nós já discutimos bastante essa questão aqui também em outras edições de outubro, né? Há exatamente um mês atrás, né? Quando houve a passagem da data do golpe. Mas é bom voltar nesse tema e espero que a gente volte para que não se repita também isso, né? Não se repita aquilo que nós deveríamos estar falando como governo na passagem do aniversário do golpe de 64, dos 60 anos. Porque, assim, a minha contribuição aqui hoje vai estar muito marcada por uma experiência que eu acabei de viver. Eu estive semana passada em Lisboa para os 50 anos do 25 de abril, e tive também lá no Chile, no cinquentenário do golpe de 73. E as duas experiências me fizeram pensar muito sobre o Brasil e me fizeram pensar com tristeza sobre o Brasil. Por exemplo, agora lá no cinquentenário da Revolução dos Cravos, né? Eles acabaram de ter, eu falo a esquerda, de alguma forma geral, acabou de ter uma não pode se dizer ainda uma derrota fragorosa, mas um importante avanço das forças de ultradireita e fascistas no Congresso, na Assembleia da República deles, né? Com quase 50 parlamentares eleitos do Chega. E a gente pude perceber lá uma disputa sobre o significado do 25 de abril. Mas, ao mesmo tempo, uma força e uma organização popular importante no sentido de denunciar o que foi o período da ditadura do Salazar, né, do salazarismo, denunciar os horrores, as torturas, colocar o seu bloco na rua, pressionar o governo pelo significado e sentido do 25 de abril, de que foi uma derrota, de que foi uma revolução, de que foi uma derrota do fascismo, foi uma derrota da ditadura, de que foi por causa do 25 de abril que existe hoje uma democracia, não apesar do 25 de abril que existe uma democracia, ou seja, sentir uma força popular importante. E já comentei aqui também em outros outubros que quando eu estive lá no Chile no cinquentenário do golpe de 73, fiquei um pouco decepcionada com o ato que o Boric organizou, achei que foi muito moderado, achei que ficou muito falando dos ex-presidentes, mas quando nós chegamos nos nossos 60 anos do golpe de 64, eu fiquei pensando, nenhum ato moderado como o Boric fez lá no cinquentenário de 73, nós fomos capazes de fazer aqui no Palácio Planalto, seja onde fosse, reunindo ex-presidentes, todos eles, que já passaram por aí desde o período da redemocratização. Então, me deixou muito triste. Eu acho que o presidente Lula ele erra, sim, ao não ter marcado os 60 anos do golpe. E eu não sei como, essa pergunta final, Vitor, aí, não sei como os militares interpretam isso, que se é um gesto de recomposição, de tentativa de não tensionar mais uma relação que talvez já esteja tensa por conta da questão do 8 de janeiro. Então, é isso. Ok, Ana, muito obrigado. Com a palavra, Maria Carlotto. Não, eu vou pegar de onde a Ana parou, que é o seguinte, como os militares viram, se foi como sinal de fraqueza, eu não sei te dizer exatamente. Agora, que eu acho que o governo Lula saiu mais fraco dessa decisão, na minha opinião, saiu. Objetivamente falando. Não acumulou nada. Né? Primeiro porque eu não acho que os militares tinham essa expectativa. Eu acho que lembrar os 60 anos do golpe era o mínimo que eles esperavam. Estava na conta. Então, assim, eu acho... E por que eu acho que o governo sai mais fraco? Porque não acumula. Né? Então, tem uma perspectiva de que a correlação de forças está ruim e o governo não faz absolutamente nada para mudar, apenas para se adaptar. Só que isso só nos enfraquece mais nessa correlação de forças. Né? Ou enfraquece mais o governo nessa correlação de forças, as forças democráticas. Então, tanto é isso que eu estou dizendo é verdade, que desde então a gente vê pequenas escaladas, né? A declaração do Paiva em relação às universidades foi uma provocação, porque se isso aí, se o edital das forças, né, de Israel não foi, né? Se a decisão não foi, certamente aquela fala foi. Né, dizer que vai num quartel, tá tudo limpo, entra numa universidade. Foi uma provocação, não tinha a menor necessidade. Então, eles vão escalando. Agora, o almirante dizendo que não pode reconhecer o João Cândido, e assim vai, percebe? Então, é óbvio que
a partir daquele momento, o governo Lula... E aí, gente, durante a campanha, eu dizia muito assim, a gente discutiu muito aqui no Outubro, a linha política, eu dizia, olha, não pode ser só uma defesa da democracia, ponto. Né? Tem que ter justiça social, questão econômica para o centro da agenda. E o Lula enfatiza tanto que toda a questão com o Alckmin era essa, eu falava, mas isso... E nem isso, nem a defesa da democracia, que era a linha que estruturaria politicamente a frente ampla, o governo tem sido capaz de construir uma narrativa coerente, que era o mínimo, que é o mínimo pacificado na sociedade brasileira. Não é o resgate da finada nova República de 88? Então, né? Então, vamos fazer pelo menos... Então, nem isso. Isso é que eu acho mais surpreendente. Eu estou dizendo tudo isso porque eu realmente não acho que o governo acumulou, e me surpreende muito que, embora eu diria que na esquerda brasileira é muito amplo a condenação da posição do governo, hoje eu recebi a Teoria e Debate do PT, que é a revista do PT, está lá, na capa, 64, 60 anos do golpe. Então, assim, nem no... né? Então, realmente, o governo ficou isolado dentro da esquerda, mas ainda assim eu ouço muita gente dizer, não, mas o Lula tem mais informações do que a gente, ele sabe o que está fazendo. Olha, gente, me desculpa, não concordo, porque não há informações que justifique você não fazer sequer o que é o mínimo, né, a mínima obrigação de um governo democrático que acabou de sofrer uma ameaça. Entende? Se é para fazer pacto por debaixo dos panos, então tem um grandíssimo problema aí, né? Porque a tutela já está acontecendo. Então, assim, se isso, só para concluir meu raciocínio, assim, eu acho realmente que o governo errou muito, e que se aqueles que argumentam que acertou porque tem informações que a gente não sabe, certo? Então, mais preocupada ainda eu fico, porque aí o governo devia estar realmente agindo em outro tom, em outra vibração, né? Porque a situação é muito mais grave. Muito obrigado, Maria. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, duas coisas. Eu vou pegar uma carona na fala final da Maria. Esse negócio que o governo sabe o que faz, porque tem informações privilegiadas, não sei o quê, o velho bordão Lula sabe o que faz. Vamos lá, né, gente? Isso é conversa de gado. Isso não difere em nada do bolsonarista maluco que dizia que o Bolsonaro não governava o Brasil, não mudava o Brasil porque o STF não deixava, porque a mídia burguesa não deixava, porque os globalistas não deixavam. É o mesmo papo. Só muda de sentido, de orientação, mas a forma é a mesma. Isso por um lado. Então, assim... Enfim, por outro lado, veja, no Brasil, correlação de forças é mentira. Veja, existe uma questão de correlação de forças, né? Está lá na obra do Gramsci, está lá na obra do Lenin, está lá na obra do Marx, o debate sobre correlação de forças, relação de força. O Lenin, inclusive, tem lá, né? Como medir a correlação de forças. Aí o Lenin fala da estrutura econômica, das classes, da dimensão política e ideológica, o Gramsci também. Mas no Brasil isso é mentira. Por que é mentira? Porque é usado como desculpa. E aí vamos a alguns exemplos básicos. No GT de transição, do governo de transição, não teve transição para defesa, viu, gente? Não sei se vocês, todo mundo lembra disso, se deixou de fora. E aí, veja, é prática comum, no Brasil, pelo menos, pegar os relatórios da equipe de transição e não necessariamente aplicar. Haja vista, por exemplo, que foi feito na economia, mas pelo menos tem, né? Um debate, uma movimentação. Veja, o governo Lula não quis fazer, nem sequer debate. O governo ia cair, não podia não fazer uma justiça de transição, ia ser impedido, iam matar o Lula? Claro que não, foi uma escolha. Aí depois coloca o José Múcio para ser ministro da Defesa. Quem foi o José Múcio, gente? Além de ser um reacionário de longa data de Pernambuco, José Múcio era ministro do TCU, que aprovou o relatório das padeladas fiscais, que deu o golpe na Dilma. Aí bota o José Múcio para ser ministro da Defesa. Aí quando vem o 8 de janeiro, vamos lembrar, gente, a correlação de forças estava favorável. Vazou um áudio do Tomás Paiva, dizendo que a grande preocupação agora era ele pedir uma reforma nas Forças Armadas. Porque os militares faziam análise que depois da pataquada do 8 de janeiro, tinha uma corrente de opinião muito forte para fazer a reforma das Forças Armadas. Sabe por que o jornalista da casa, Pedro Maren, escreveu muito, provando que o Ministério da Defesa, do José Múcio, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin alinharam um discurso junto com as Forças Armadas, que é dizer que todos os participantes do ato golpista não é um problema estrutural das Forças Armadas, é um problema de desvio de conduta individual. Veja, o governo Lula trabalhou contra a correlação de forças para reformar as Forças Armadas. Para dizer que é só desvio de conduta individual, que não é problema estrutural das forças, da formação, das cadeias de comando e por aí vai. Agora,
essa comemoração, a proibição da comemoração foi a mesma coisa. Então, veja, no Brasil é mentira que tem correlação de forças desfavorável no sentido de pensar as ações políticas a partir disso. A correlação de força desfavorável em muitos aspectos, objetivamente. Mas as ações do governo, elas estão baseadas numa rendição permanente, numa covardia permanente e numa irresponsabilidade permanente sistemática com o futuro do país, da classe trabalhadora, haja vista que, em 2004, em outra correlação de forças muito diferente, muito mais favorável, qual foi a política do governo Lula em 2004, gente? Foi soltar uma nota dizendo que não ia ter evento oficial para lembrar os 40 anos do golpe e que o tema era tema do passado dos historiadores. 2004, 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás e agora é a mesma política, com o mesmo presidente, sabe? Então, assim, é isso. É isso que é o Lula e o entorno dele, com aquelas sumidades intelectuais que é o Rui Costa, o Fernando Haddad e companhia limitada. Ok, muito obrigado, Jones. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa, né? A tradicional pausa do nosso programa, um momento no qual eu aproveito para pedir a vocês que estão nos assistindo a contribuição financeira para a Opera Mundi. E há diversas formas de fazê-lo. A primeira é com a assinatura solidária em nosso site operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta são as contribuições agora mesmo com o Super Chat e o Super Sticker. A quinta forma de contribuir é através da ferramenta Valeu Demais, quando vocês assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta e última opção é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca trazer todos os dias depende da sua contribuição. Desculpe aí a nossa audiência. Nós voltamos ao programa com a seguinte pergunta, uma pergunta até que alguns dos nossos convidados já abordaram essa questão, né? O Jones e a Maria comentaram sobre o caso do comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, que iniciou uma campanha contra a inclusão do nome de João Cândido no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. O almirante negro, líder da revolta da Chibata, foi descrito por Olsen como, abre aspas, um marinheiro insubordinado a quem se está tentando atribuir um heroísmo infundado, fecha aspas. O que vocês opinam sobre esse caso e se ele também pode ser catalogado, né, como uma provocação ao governo? Com a palavra, Maria Carlotto. Eu não diria que é só uma provocação ao governo Lula. Eu acho que tem algo mais estrutural nesse movimento, precisa ser considerado, né, que tem a ver com essa função histórica das Forças Armadas brasileiras de fazer um processo de contenção interno. Né? A principal função das nossas Forças Armadas não é defender as fronteiras do país, até porque o Brasil nem tinha nenhuma ambição de ser um país soberano na sua história neocolonial, né, do Império e depois da Primeira República, e muito menos. Então, assim, a nossa posição subordinada internacionalmente, né, só se sustentava num processo de superexploração interno que dependia justamente dessa ação de contenção das suas armadas. Por isso que essa história, desde a Constituição de 1827, né, na verdade, de 1824, que já se previa esse poder moderador e dando depois foi incorporado na República pelas Forças Armadas, mas uma posição, uma função, melhor dizendo, né, para as Forças Armadas que nada tem a ver com a defesa da soberania, soberania essa que nunca foi ambicionada por essa elite branca, né, dependente.
Então, assim, o que eu acho que devia estar na pauta, e acho contraditório dessa perspectiva, né, que o governo Lula não coloque, porque o governo Lula, pelo menos, ele tem um discurso de ambição, né, de uma política externa altiva e ativa, né, de construir um processo de neoindustrialização, né, de produção da soberania, tem a questão das reservas, tem o BRICS, tem um novo alinhamento. Então, assim, é uma nova inserção internacional que não condiz com este papel das Forças Armadas. Vide o que foi o processo, né, de construção da Unasul, a Ana conhece muito bem essa história, né, do projeto nuclear, submarino nuclear para a defesa do Atlântico Sul. Tem uma série de questões que dependem, que pressupõem uma modernização das Forças Armadas, mas não num sentido técnico, mas, sobretudo, num sentido político, de atualização de uma função que nada tem a ver com contenção interna, de inimigo interno, de guerra de insurgência, que é o que faz Israel na Palestina. Né? Genocídio, não tem nada a ver com isso, tem a ver com GLO, certo? Que não precisa de nada disso, tem a ver com um país soberano que precisa de forças armadas modernas voltadas para a defesa do território. Né? Então, eu acho que, só para concluir, que não tem a ver com uma provocação ao governo Lula no varejo, tem a ver com uma função totalmente deturpada das Forças Armadas no atacado. Né? E função deturpada que tem a ver com uma formação. Né? Eles são treinados. O Paiva nada tem de excepcional, no sentido de que ele realmente acredita que as Forças Armadas salvaram o Brasil do comunismo em 64. Porque é isso que eles aprendem formalmente. E aí, com isso, eu concluo que, assim, para mim, o que é mais escandaloso de tudo isso é que as Forças Armadas brasileiras são uma instituição à parte. Teve a Constituinte de 88, tem a Constituição, e isso nada impactou, porque eles não devem nada à Constituição. Né? Então, assim, acho que tem realmente aí um problema muito mais profundo. Obrigado, Maria. Com a palavra, Jones Manuel. Eu acho que Maria já matou a pau. Vai muito além, né, do governo do momento, embora também seja um ataque, né, ao que representa o governo Lula, muito mais, inclusive, as bases sociais de sustentação do governo do que a política do governo nesse momento, eu diria. Mas as Forças Armadas, quando isso aconteceu, Victor, o que mais me chamou a atenção é que tem vários setores da esquerda que desprezam a disputa pela memória, pela história, como parte da disputa de projeto de sociedade, né? E é interessante perceber que os milicos, para eles, a questão existencial, a disputa da narrativa histórica, que é, na formação dos militares da Marinha, não se debate com muita profundidade, passa-se muito rápido pela questão da revolta da Chibata. E quando passa, é um conteúdo totalmente enviesado, criminalizante e por aí vai. Então, eles controlam a narrativa de maneira fantástica e fazem pressão aberta, todos os meios que você imaginar, para que ninguém construa uma leitura histórica sobre a Marinha que não seja a da Marinha. Né? Então, o sentido que a história tem, a memória histórica, enquanto elemento de projeto hegemônico, enquanto elemento de disputa de consciência, enquanto elemento de disputa de sociedade, ele era um Gramsci melhor que a gente, né? Acho que a conclusão que a gente pode chegar é essa, né? A noção de sentido histórico existencial como elemento fundamental de um projeto político em disputa está colocado. Aliás, é isso, gente, sabe, às vezes cansa. Tipo, o Ministério da Igualdade Racial demorou 4 dias para se pronunciar, ele se pronunciou, soltou um verbete do Wikipédia. Sabe? Soltou 4 tweets, que é um verbete pobre do Wikipédia. Então, assim, às vezes você se pergunta que, sabe, o que é que as pessoas estão fazendo, assim? De verdade, assim. Na verdade, soltar um palavrão, Vitor. Né? O que as pessoas estão fazendo, assim? É isso mesmo? Aí tem um militar, comandante da Marinha, que está diretamente quebrando todo tipo de funcionalidade que deveria ser de um comandante, um discurso racista, um discurso elitista, um discurso cretino, um discurso de ataque a todo o movimento negro. O Ministério da Igualdade Racial demora 4 dias para se pronunciar, não entra diretamente no assunto e solta um verbete do Wikipédia mal escrito, inclusive. E até eu, que tenho dislexia e sou ruim no português, até eu achei erro de português ali. Aí o Ministério dos Direitos Humanos, até onde eu vi, pelo menos estava calado, a não ser que eu esteja desatualizado, né? Então, veja, o problema não é só a política do presidente Lula. Assim, tem um
um ethos ali naquele governo, sabe, um encosto ali, que é impressionante, que parece que a partir do momento que sai no Diário Oficial, que entrou no governo, parece que o brio, a dignidade pessoal, a capacidade de enfrentamento, a honra, ela sai no outro lado, pô. Porque assim, vamos lá, gente, vamos partir aqui de um pressuposto de boa vontade, vamos partir do pressuposto que ninguém foi proibido de falar, e que quem está em silêncio porque quer, pressuposto de boa vontade. Eu, se estou no governo, acontece um episódio como esse, eu sou proibido de criticar diretamente o comandante da Marinha, por exemplo, eu peço demissão no dia seguinte. É isso mesmo? Eu trabalho, é isso mesmo, eu trabalho no Ministério da Igualdade Racial. Aí o comandante da Marinha faz um ataque racista e elitista, um dos maiores nomes da população negra e do povo brasileiro na história. Aí eu fico calado, é? Porra, bicho, desse jeito é melhor desistir da política e virar hippie. Vender as coisas na praia. Obrigado, Jones. Ana Prestes, você tem a palavra. Obrigada, Vitor. Nesse caso do João Cândido, do nosso almirante negro, que não à toa, né, ganhou essa alcunha do almirante negro numa música, justamente para simbolizar que por que teve a revolta da Chibata, né, que foi uma revolta contra os castigos que eram sofridos, principalmente pelos negros, naquela marinha. De todo esse episódio, eu me aferrei muito, e eu acho que o governo, ou pelo menos quem trata desse tema no governo, como o Jones citou aí, o Ministério da Igualdade Racial, Direitos Humanos, deveria se aferrar também ao filho do João Cândido, do Candinho. Não sei se vocês viram as declarações dele. Gente, são para ser assim, emolduradas, colocadas na parede. Ele foi assim genial. Ele falou: não li essa carta, não vou ler. desse Olsen aí. Se fosse para o voto popular, quero ver quem teria apoio, qual era o almirante que teria apoio. Ele teve a oportunidade de contar todas as perseguições que o pai dele sofreu ao longo de toda a vida, de não conseguir trabalhar, dos bustos que depois dele morto, que foram vários monumentos, Porto Alegre, em outros lugares que tentaram fazer em sua homenagem, que foram proibidos, e que casa muito com isso que o Jones falou, esse medo da Marinha, da narrativa, de qual é a história que se conta para que ela chegue ao que ela é hoje, né? E até isso o Candinho falou, essa Marinha que está aí não seria nada se não fosse meu pai, ou seja, ele conseguiu resgatar e matou com chave de ouro, né? Ele falou assim, meu pai não era um herói da Marinha, meu pai era um herói do povo. Esse foi o fecho dele que eu achei assim genial, e a gente deveria valorizar bastante isso, e se pegar nisso, ali ele já é um senhor de 85 anos, com todas as limitações que pode até, e tem mesmo, de fazer com que sua voz ecoe, conseguiu dar todo o conteúdo que era necessário, que fosse colocado realmente nesse episódio, que eu acho que é de uma atrocidade, é de uma revitimização, é de uma nova, de um novo massacre desses marinheiros e de representantes do povo brasileiro, que naquele início do século XX, que depois aí viria o movimento tenentista também, para denunciar aquela Primeira República, e que é impressionante que em 2024 tem gente na Marinha que defenda aquilo ali. Obrigado, Ana. E nós chegamos, então, à nossa última pergunta da noite, que é a seguinte. Vamos sair um pouco do tema principal do programa, mas vamos continuar falando de Israel, agora do conflito Israel-Palestina, porque em uma matéria publicada ontem aqui em Opera Mundi, nós reproduzimos parte de um artigo recente do jornal The New York Times, o qual afirma que Israel teria fracassado em todos os seus objetivos militares em Gaza. O jornal considera que, abre aspas, além de não obter resultado na libertação dos reféns e na destruição do Hamas, como havia prometido, Tel Aviv tensionou também as relações com seus próprios aliados, ao insistir na ideia de invadir Rafah. Vocês concordam com essa avaliação? Com a palavra Jones Manuel.
Depende, sim e não. Assim, eu acho que nos últimos 10 anos, eu já falei isso também várias vezes aqui no Outubro, quando eu comecei minha militância, acho que o único consenso que existia na esquerda era ser pró-Palestina, né? Ainda que com sentidos diferentes, mas unia todo mundo, PT, PCdoB, PCB, PCR, PSTU, PCO, trotista, stalinista, enfim, era isso. Palestina, viva a libertação do povo palestino, não sei o quê. Eu vi o processo de enfraquecimento dessa solidariedade pró-Palestina em ato, né? Aí, de repente, aparece um parlamentar sionista no PSOL, o João Willis, que o povo esquece, né? Mas o João Willis causou um grande prejuízo à esquerda brasileira entre 2012 em diante, com esse sionismo de esquerda. A Israel, e só dando um exemplo do Brasil, né? Israel consegue cooptar vários artistas para um teste de genético para saber seus antepassados. Aí você tem antepassado judeu, vamos lá para Israel, aí vai Emicida, aí vai Gregório do Vivier, aí vai um bocado de gente, não sei o quê. Começou a ter um enfraquecimento muito grande da solidariedade ao povo palestino, e a força da propaganda sionista estava muito grande. A ideia de que Israel é a única democracia do Oriente Médio, Israel é um lugar plural, Israel é um lugar que a população LGBT tem direitos. Parece que, assim, resumir Israel a Tel Aviv, né? Uns ambientes ali descoladinhos de Tel Aviv, Israel é aquilo ali, né? Enfim. Isso acabou, de fato, sabe? Então, assim, aquela imagem que Israel estava conseguindo granjear cada vez mais, inclusive setores que tradicionalmente eram pró-Palestina, ou no mínimo mais afastados de Israel, isso acabou. Agora, é muito difícil dizer que Israel perdeu, porque, veja, como é que vai ficar a situação do povo palestino, assim? Como é que vai ser viver em Gaza, depois que terminar todos os bombardeios, ataques e por aí vai? Sabe, a quantidade de gente, por exemplo, que vai morrer. Simplesmente porque Gaza não tem mais nada de infraestrutura física, de hospital, energia elétrica, água, linhas de suprimento e por aí vai. Então, se do ponto de vista geopolítico, ou do ponto de vista vamos usar um termo agringalhado, né, do soft power, Israel teve um grande prejuízo, isso me parece inegável. Agora, é muito difícil fazer esse tipo de análise quando os palestinos que estão disputando um território, que são vítimas de colonialismo, eles estão sendo exterminados em massa, mais de 40 mil pessoas mortas, e aí sem falar nas centenas e centenas, enfim, com sequelas, que perderam visão, que perderam membros, que vão morrer nas próximas semanas, meses, por causa das consequências. Então é isso, eu acho difícil fazer essa afirmação tão taxativa assim, embora entenda o sentido do ponto de vista geopolítico de quem coloca ela. Obrigado, Jones. Com a palavra, Ana Prestes. Eu também acho difícil ser taxativa nessa questão, porque tem muitas idas e vindas também no próprio isolamento de Israel. Então, teve vários momentos, né? Teve aquele momento de uma grande ofensiva de países liderados ali pela África do Sul, com relação à Corte Internacional de Justiça, para qualificação como de atos genocidas, os atos do governo. Teve momentos de grandes mobilizações ali nas ruas das cidades de Israel contra o governo, principalmente os familiares dos reféns, e que, inclusive forçou o governo dos Estados Unidos, o governo Biden, que já está com problemas e já estava com problemas internos no sentido de perda de popularidade, perda de intenção de voto para as eleições, colocar mais o Netanyahu sob pressão. Então, você tem vários momentos, né? Aquele momento antes do Ramadã, em que Macron, acho que Olaf Scholz, vários se pronunciam, porque o Netanyahu estava ameaçando entrar em Rafa naquela época, né? Lembrar que isso já tem mais de um mês, tem mais ou menos um mês e meio. Quando houve o ataque à representação diplomática, o consulado do Irã, né, do lado da embaixada do Irã lá na Síria, mas ao mesmo tempo, quando há o contra-ataque do Irã, há uma certa recomposição de forças ali
com Israel de governos que estavam mais, digamos assim, jogando um papel nesse isolamento dele na região. Agora, essas últimas viagens aí do Blinken, né, em que o Blinken vai para a Arábia Saudita, está recosturando o acordo que foi interrompido logo que houve o 7 de outubro, né, que estava sendo construído, tudo isso vai tentando recompor, tirar o Netanyahu desse isolamento. Então, eu sinto que são muitas idas e vindas, que vai depender muito dessa ação, que acaba que Rússia e China estão tomando medidas mais fortes, né? A Rússia tomou uma medida mais forte agora, a China sediou uma reunião das forças políticas palestinas, do Fatah e do Hamas, tentando participar mais desse processo. Vai depender muito do que acontecer também nas eleições dos Estados Unidos, no caso de vencer o Trump, qual vai ser o posicionamento que o Trump vai tomar. Agora, de fato, e aí Colômbia e as universidades, elas têm mostrado isso, nas sociedades há um grande isolamento e uma condenação mesmo ao papel de Israel e do governo Netanyahu. Mas a recomposição das elites políticas, principalmente dessas que comandam os governos aí do Ocidente, elas sempre, você não duvida delas, né? É isso aí. Obrigado, Ana Prestes. Com a palavra, ela que começou e ela que também agora termina, Maria Carlotto. Então, eu ri na hora que o Jones começou a responder, porque quando você fez a pergunta, a primeira frase que me veio na cabeça foi exatamente a frase que ele disse: sim e não. Sim e não, porque assim, esse tipo de reportagem do New York Times parte de um pressuposto totalmente equivocado, que nada tem a ver com os fatos. Que Israel teria objetivos militares como, né, do tipo derrotar o Hamas, resgatar os reféns, cercar não sei o quê, né, objetivos militares. Então, assim, o pressuposto de uma reportagem como essa é que Israel teria objetivos militares que não foram alcançados. Mas todos nós que acompanhamos o conflito desde o início, conhecemos essa história, sabíamos que Israel não tinha nenhum outro objetivo militar que não exatamente esse que Israel executou, que era fazer um massacre, um extermínio étnico numa região que eles querem controlar. Então, deste ponto de vista, né, que é o ponto de vista da extrema-direita de Israel, mas de uma extrema-direita que já governa há tanto tempo, que já se embrenhou nas franjas desse Estado, os objetivos foram cumpridos. Isso tem um custo, como o Jones colocou, Ana também, óbvio que tem um custo político altíssimo, só que qual é a contradição essencial? É que quem vai pagar o custo político, que é, sobretudo, neste contexto atual, os democratas americanos, né? A consequência disso é que, caso Trump vençam, eles venceram em dobro. Venceram em dobro, porque eles conseguiram o objetivo militar que eles tinham se colocado, né? E, ao mesmo tempo, fizeram avançar a extrema-direita mundial e os patamares daquilo que a humanidade aceita. É por isso que é absolutamente imprescindível uma solidariedade total, porque esse é uma solidariedade politizada, né? E isso, sobretudo, nos Estados Unidos, e eu acho que eles têm conseguido, acho que tem um movimento lá que é uma solidariedade que construa uma alternativa aos democratas e ao Biden, ao Trump, aos democratas e aos republicanos, né? Que passe, né, por uma profunda transformação dos Estados Unidos. Claro que isso é muito difícil, mas eu acho que se esse conflito servir para uma reestruturação do sistema mundial desta magnitude, explicitando as suas contradições, porque os Estados Unidos, mais uma vez, rifam um sistema que eles mesmos construíram, certo? Todo o sistema de direitos humanos, do pós-guerra, né, que tem todas as suas contradições, eles rifam na frente. Isso tem custos. Então, se caminhar para esse sentido, eu acho que sim, sem dúvida, Israel será o grande derrotado, porque nem poderá subsistir da maneira que subsiste hoje. Mas para que isso aconteça e a gente não termine com uma dupla vitória de Israel, uma vitória militar, atingindo os objetivos que eles queriam, que é o genocídio, a expulsão e a inviabilização
de Gaza, e ao mesmo tempo, né, de fazer avançar um projeto cujo objetivo é esse, que tem tudo a ver com o debate que nós estávamos fazendo sobre o Exército, o João Cândido, né, o Almirante Negro, se é para isso, nós temos que fazer um movimento realmente muito forte, e para isso eu queria dizer, só para terminar, né, que as universidades americanas estão ocupadas, as universidades brasileiras em greve ontem se solidarizaram, soltaram uma nota nacional, e acho que esse é o sentido para o qual nós tínhamos que caminhar. Muito obrigado, Maria. Excelente ponto esse, lembrando no final aí dos protestos da greve das universidades brasileiras. E com isso, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje nós conversamos com Maria Carlotto, Jones Manuel e Ana Prestes, uma bancada extremamente sintonizada ali, né? E além de deixar o meu muito obrigado aos três, eu também deixo o meu muito obrigado a todos os que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Obrigada. A UFABC entrou em greve hoje. Essa é uma atividade de greve. Eu sou presidente sindical. Participem, então. Muito bom. Força aí na luta. Tchau, gente. Tchau.